Cara, eu sou um liberal, acho que antes de qualquer coisa, o liberalismo é uma posição política, né? Ele vem com uma quebra de paradigma, principalmente contra antigas monarquias absolutistas, né? Então, é o rei que tinha o poder de tudo, né? E que tinha a nobreza, né? Os nobres que estavam em torno dele, que tinham influência sobre o rei, mas não tinham poder de fato. Às vezes tinham poder de fato porque os nobres às vezes tinham os seus exércitos próprios e tal. Mas era um poder concentrado, né, na nobreza no sangue, né, Na da realeza. família, né, ou de uma unção, né, o cara é rei porque ele é o escolhido de Deus, né, ou porque ele é de família tal, enfim. O liberalismo vem para quebrar essa lógica, fala, não, ninguém tem o direito de governar ninguém pelo sangue ou por unção divina. Todo homem é igual, né, acho que começa, e todo homem incluindo mulheres, né. Claro. O liberalismo vem nesse sentido de que todo mundo é igual, tanto que a própria democracia é um valor liberal. Por mais que você tenha pessoas de esquerda que defendam a democracia e tal, são pessoas que estão aceitando, né, um valor liberal que é todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, uma pessoa, um voto, logo o governo é escolhido pelo poder da população que é delegado para o governo, né? Então, qual que é a ideia central do liberalismo? Não é que o Estado tem um poder, o governo tem um poder e ele impõe a você esse poder. Você tem um poder e você passa esse poder pro Estado Temporariamente para essa exercer em pessoa. seu nome. Exercer. Não é nem temporariamente, permanentemente. O Estado. Não tô nem O falando do Estado, eleito. tá. Não tô falando da pessoa. É isso. Tô falando de você permanentemente dar o poder pro Estado para definir questões de sociedade, né? Para dirimir conflitos da sociedade. E não igual ao rei. Ele não tem o poder de rei. Exatamente. E você elege pessoas temporariamente, aí sim, que exercem o poder nesse nome e tal. Então, tem essa questão política. Porque hoje, quando você fala liberal, Economia. As pessoas levam muito pro campo econômico. É. Mas a origem do liberalismo não surgiu para debater economia. A origem do liberalismo primeiro, qual que é o estado de natureza do homem? Que é uma discussão filosófica muito, muito, muito profunda e que não tem nenhum consenso e acho muito difícil algum dia a gente chegar no consenso, né? O homem, nu, com a mão no bolso, né? Quando nasce selvagem, pelado, qual que é o estado de natureza dele? Ele tá em guerra? A gente, quando nasce homem selvagem, a gente tá sempre em guerra? Não. A gente tá sempre em paz? A gente é livre? Ou a gente é escravo da nossa condição de pobre, de pelado, de caçador? Essa discussão filosófica. E o liberal acredita que o estado de natureza do homem é a liberdade. Que o estado de natureza do homem é que ele é livre para fazer o que bem entender, para tomar suas escolhas, para ter sua propriedade. Individualismo? Que a propriedade, mais ou menos, é uma ideologia centrada no indivíduo, por quê? Porque acredita que cada pessoa tem o mesmo valor que a outra, né? Então, não existe desigualdade. Porque a igualdade perante a lei é um valor liberal porque você acredita que, como todas as pessoas são iguais, nenhuma pessoa pode ser julgada desigualmente, né? Por causa da sua condição social. Eu não tenho o direito de cometer um crime porque eu sou de uma casta. Exatamente, né? Coisa que, por exemplo, a Índia, né, é completamente diferente, né? Tem as castas. Tem castas, você nasce naquela casta e vai morrer naquela casta. Feudalismo, mesma coisa, né? Então, mobilidade social, que é essa capacidade de você nascer pobre e morrer rico, nascer rico e morrer pobre. Também é um princípio liberal, né? De que como o homem é livre, ele é livre para trabalhar e gerar riquezas e etc. Então, se o estado de natureza do homem é a liberdade, as pessoas, os homens se reúnem, né? Para abrir mão um pouco dessa liberdade para dar para o Estado dirimir conflitos. Porque a sociedade tem conflitos e essas questões coletivas precisam ser decididas por meio de um ente que é o Estado. Precisam ser intermediadas por alguém. Que exatamente. Alguém precisa ter uma palavra final dos conflitos, porque senão eles vão continuar eternamente, né? Então, porque as liberdades, muitas vezes, geram atritos entre um e outro. Tem uma fábrica, a fábrica solta fumaça, essa fumaça gera um prejuízo para você que está do lado. Como é que a gente dirime esse conflito, né? Então, porque eu estou exercendo minha liberdade de ter minha fábrica, ao mesmo tempo você está exercendo sua liberdade de ter uma propriedade do lado da fábrica. Mas a minha liberdade está gerando um prejuízo para você. Como é que eu compenso isso, né? E se a gente divergir dessa compensação, quem decide por nós? Aí os liberais acreditam que esse poder é delegado ao Estado. Certo. Então, essa concepção política de ser um liberal. O indivíduo é livre, quanto menos o Estado precisar decidir, melhor, porque mais os indivíduos têm o poder, mais os indivíduos têm liberdade. Esse é o princípio filosófico, digamos assim, perfeito. do liberalismo. Né? Deu para entender, beleza, por esse exemplo. E hoje, né, do ponto de vista econômico, o liberalismo é liberdade de mercado e
baixo gasto público, né? Ou seja, o governo não é gastador, não fica... A gente não acredita que o governo gere riqueza, né? Tem gente, por exemplo, os desenvolvimentistas, né? Que acho que a principal liderança desenvolvimentista do país hoje é o Ciro Gomes. Acreditam que tem que ter iniciativa, não é um socialista. O cara acredita que tem que ter iniciativa privada, que tem que ter o governo, só que a iniciativa privada é guiada pelo governo. Então, eu, governo, abro, por exemplo, acho que a indústria de computadores tem que se desenvolver. Então, o que eu faço? Eu abro uma licitação para o governo comprar vários computadores, o que vai incentivar a indústria a ficar produzindo esses computadores até que eu desenvolva uma indústria nacional. É mais ou menos essa... Ele não entende como isso é uma coisa pontual e extraordinária. Ele acredita que isso é uma forma de você encaminhar... Exatamente, de desenvolver o país para ter uma indústria própria, empregos próprios, e daí o país se fortalecer internacionalmente. Essa é a visão do desenvolvimentista. Qual que é a visão do liberal? O liberal acredita que se eu incentivar a produção de computador no Brasil, eu vou desincentivar a produção de outros produtos em que o Brasil pode fazer mais barato e melhor para atender uma demanda artificial do governo. Então, por exemplo, muita gente fala, ah, não, mas é ruim que o Brasil exporte soja. O Brasil tinha que exportar computador. Se a gente hoje começar a focar todos os nossos esforços em fazer computador, a gente não vai vender nem soja, nem computador. Hoje, o que a gente faz? É o maior produtor de soja do mundo. Da melhor e mais barata soja do mundo. Hoje. A gente usa esse dinheiro para importar tecnologia de outros países que fazem tecnologias melhores e mais baratas do que a gente faz aqui. Então... a gente acredita muito no que a gente chama de vantagem comparativa. Os países têm vocações, né? Então, aqui, a vocação do agronegócio é imensa, né? E que tem vantagens competitivas sobre outros países e que nessa vantagem o país se desenvolve. Território, tamanho... criatividade, né? Você tem muita... Por exemplo, por que não floresce mais... o Brasil é um dos maiores mercados de games do Brasil. Por que não tem mais indústria de games surgindo aqui? Porque você tem um desincentivo gigantesco por parte do governo que não é que o governo não incentiva, não compra jogo, né, não dá dinheiro público para jogo, é o contrário. Ele sobretaxa porque ele acredita que o jogo é uma coisa que vicia e deve ser desincentivado. Né? Então, o videogame é uma coisa que vicia, deve ser desincentivado. Cara, isso é como tá hoje. É a justificativa da receita para sobretaxa de jogo. Né? Então, o jogo deve ser desincentivado porque é uma coisa que vicia. Né? Então, a gente acredita que não. Todo mundo deve ter o tratamento igual. E tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Bebida alcoólica tem que ter a mesma tributação que arroz. Porra, mas arroz é muito mais... Cabe ao consumidor decidir. Não sei o quê. Não cabe ao governo decidir se o arroz é mais importante que a cachaça. Se o indivíduo acreditar que a cachaça é mais importante para a vida, para a felicidade, para os anseios que ele quer para a vida dele, ele decide. Essa é a visão. Tá. Essa é a justificativa moral da política econômica do liberalismo. Que é imoral eu, enquanto governo, decidir o que é melhor para você enquanto indivíduo. Por quê? Porque o poder é seu, na verdade. Então não faz sentido eu usar o seu poder para alimentar a sua liberdade. Faz sentido eu usar o seu poder para dirimir um conflito do qual você é vítima. Mas não faz sentido eu usar o seu poder para restringir a sua liberdade de compra ou de venda. E a tributação está 100% relacionada a isso. Por isso que a gente defende isonomia entre os produtos. Porque se você taxa mais um e menos o outro, o que acontece? Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Um negócio sem sentido nenhum. Mas como assim sem sentido nenhum? Não tá pagando menos imposto? Tá, mas ao custo do imposto que é pago pelos outros estados. E olha só como é irracional. Eu monto uma fábrica da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus, né, para ganhar essa vantagem de tributo. Eu produzo a Coca lá, engarrafo lá, para pegar um caminhão que foi produzido em Goiás. Pegar uma rodovia e ir para São Paulo para distribuir um produto que poderia ter um custo logístico muito menor. Não, é absurdo, cara. Não faz o menor sentido. Que deveria ter sido produzido do lado do mercado consumidor. Não faz o menor. Mas eu gerei, enquanto Estado, eu gerei um incentivo econômico para mesmo que seja mais caro produzir num lugar mais distante, eu produzo lá. Porque o imposto é tão pesado que vale mais a pena pagar menos imposto e muito mais na logística do que eu colocar o mercado do lado. Por isso que a gente é menos competitivo. Porque o Brasil tem essa série de incentivos diferentes que faz com que as pessoas estejam produzindo coisas que a gente não é bom de produzir com preço baixo e com boa qualidade. Só que a gente gera esse incentivo. Muita tributação, por exemplo, em cima de microfone, equipamentos eletrônicos de maneira geral. É absurdo, notebook, cara. computador. Por quê? Qual que é a justificativa de você ter essa tributação tão pesada? Porque é tudo importado. Então, se é tudo importado, a gente precisa incentivar a indústria nacional. A gente precisa incentivar a indústria nacional, então vamos tributar muito o produto que vem de fora para valer mais a pena comprar o produto nacional. E o que acontece hoje? O produto nacional é ruim, gente. O produto nacional é, em regra,
Né? Claro Mas, que tem... mas é engraçado que já tá provado que isso não funciona. Que tem um ou outro né, a parte de equipamentos eletrônicos, câmeras, que tem produtor nacional que é bom. Mas esse cara que é bom, ele sobrevive sem eu precisar pagar 5 mil conto sei lá, no iPhone, no PlayStation 5. Sabe, o Brasil não produz, por exemplo, não produz videogame. Por que eu vou tributar 80%? Você só tá fudendo com o consumidor, só isso. Exatamente. Eu não tenho um videogame brasileiro que eu vou exportar pro mundo. Não, e tá incentivando o contrabando. Exatamente. Hoje, cigarro, por exemplo, que tem... Cigarro não só tem sobretaxa, né, para desincentivar consumo, como tem preço mínimo também. Mesmo que o cigarro custe 50 centavos, o governo te obriga a vender a 4,50 para desincentivar o consumo, mais os impostos. 60% do mercado de cigarro já é ilegal, é contrabando. Pensa, uma indústria gigantesca que no Brasil já é maior o mercado 100% legal do que o cara que tá lá com uma fábrica cumprindo regras. Vale mais etc. a pena o cara trazer do Paraguai e todo o esquema. E aí geram todas as externalidades negativas, né? Financiar o crime organizado, etc e tal. Que é uma coisa muito que um dos principais nomes do liberalismo, a minha principal influência, que é o Milton Friedman, falava, né? Quanto mais as leis geram incentivos econômicos para as pessoas cometerem crimes, mais criminosa vai ser a nação. Quando você gerou a lei seca nos Estados Unidos, o que surgiu? As pessoas pararam de beber? Não, simplesmente deu poder para o Al Capone. Surgiu a máfia, né? Surgiu a máfia, exatamente. Quando a Inglaterra veio com as leis dos cereais e proibiu a importação de cereal, veio uma grande produção nacional na Inglaterra? Não. A Inglaterra se tornou uma terra de contrabandista e de servidor público corrupto que recebia propina para permitir a entrada de cereal e para permitir que você abrisse uma lojinha na esquina. A partir do momento que a Inglaterra adotou uma política de livre mercado, de poder importar o que você bem entender e abrir para você vender o que você bem entendesse, curiosamente os escândalos de corrupção acabaram. Por quê? Porque acabaram ou ficaram muito pequenos. Porque não tinha mais por que eu pagar propina pro servidor. Porque não precisava mais pagar propina para ele para importar nada, nem para ter um alvará. Então, tem também muito dessa lógica de o crime, a lei também gera um incentivo para que você cometa um crime caso você tenha uma combinação de duas coisas. A conduta não seja considerada reprovável pela sociedade. Então o cara fala, pô, o cara trouxe do Paraguai, mas também aqui tá caro pra cacete, né? Tá, entendi. Tudo bem, né, o cara trazer do Paraguai, né? Meu amigo vai lá. É como você pede um amigo pra trazer um PlayStation na mochila Na verdade, você tá contrabandeando. Você pede, você não tá passando na receita, né? Não tá pagando imposto. Mas você acha imoral? Não, porque, puta, aqui é tão caro, né? E o cara foi lá, é um amigo meu que tá trazendo. Por isso. Não tem problema. Esse é o motivo que Netflix fez muito sucesso. Porque a galera baixava filme e aí, de repente, teve um serviço muito barato que você tinha todos os filmes. O que é mais fácil? Assinar um negócio, agora nem tá tão barato, mas no começo era muito barato, lembra? O Netflix? Sim. E, cara, era muito. Você tinha que procurar o filme, não sei o que, vinha às vezes do cinema. E você tem um serviço de alta qualidade. Baixa torrent, nossa, baixei muito torrent. E aí você via, tinha os caras passando na frente da tela. O cara que levava a câmera no cinema. Ou que coloca o nome do filme e era pornografia. Nossa. E agora tem um serviço que é barato, entrega. E tem todos os filmes lá. Exatamente. Então, muito. Então, é a primeira coisa, quando socialmente aprovado, e o 2, incentivo econômico, né? Então, quando se torna uma atividade lucrativa, você estar ilegal, as pessoas. E não é reprovável socialmente, e é uma atividade lucrativa. Mas aí a gente chega no debate das drogas, né? Sim. E aí? Sim. O que o liberalismo pensa em relação às drogas? Então, porque tem essas coisas que você falou. Tem. Você está incentivando o tráfico, né? Porque é ilegal, e ao mesmo tempo tem um pessoal que quer consumir. E aí? Aí é importante pontuar uma coisa. Tem divergências dentro do liberalismo, né? Assim como você tem divergências em várias ideologias, tem divergências dentro do liberalismo. Então, você pode ser um liberal a favor da liberação de droga, você pode ser um liberal contra a liberação de droga. Tem justificativa filosófica, moralmente, para as duas coisas. Eu, pessoalmente, sigo a linha do Milton Friedman de ser favorável a liberar. Eu acho que você gera um incentivo econômico para que... Acho que o consumo, por exemplo, hoje, qual que é a principal droga? Maconha. É socialmente reprovável fumar maconha? Né? Claro que na brincadeira eu até zoo lá o Monark. Falei, Monark, ó, eu até sou a favor de legalizar, mas eu acho que precisa, na hora de legalizar, quando você compra maconha, precisa ter um policial militar que vai lá dar um tapa na sua cara quando você compra. Só pela... Maravilhoso. Maconha! Pá! Pode levar. Pode levar. Okay. É isso, cara, se eu sou papo, tudo certo. Eu até zoo, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? Todo mundo tem um amigo que fuma maconha. Cara, na comédia, eu tô na comédia. E tudo bem. Eu falo que 50%. Posso estar exagerando, mas 50% fuma maconha. Cara. Pô, na política também não tá muito distante. Sério? Não. Pô, imagina. Imagina, a política não tá distante também, não. E não são pessoas que fazem coisas erradas fora o que é maconha que hoje em dia... São as duas coisas. Não é uma conduta socialmente reprovável e é altamente lucrativo. Exatamente. Então, vai acontecer.
E o que a gente proibindo, a gente só tá dando monopólio pra mão do crime organizado. Essa é a minha visão e é a visão do Milton Friedman. O Milton Friedman até ia além. Ele acreditava que a criação do crack tinha sido resultado da proibição da cocaína. Cara, eu acredito muito nisso. O Milton Friedman defendia que o crack veio como uma solução mais barata pro pobre que queria cheirar cocaína. E acabou gerando essa droga, se criou um incentivo de mercado para essa droga. Aí vem o outro lado, vem uma outra corrente do liberalismo, que é o seguinte. O crack, por exemplo. Se você usa, você perde completamente os sentidos e a capacidade de... Porque a liberdade faz sentido quando você sabe a decisão que você está tomando. Quando você perde o controle da sua decisão, você já não está mais exercendo sua liberdade, porque já não é a sua vontade. Você está sendo escravo de alguma coisa. E aí vem esse outro lado liberal. Deve ser proibido porque de quem defende proibição. Tá. Deve ser proibido por quê? Porque já não é mais liberdade. Já é a criação de um mercado de dependência. Né? A criação de um mercado. E isso você pode usar como argumento para maconha, pode usar como argumento para o álcool, você pode usar para diferentes cassino, para diferentes vícios, né? O cara tá. Já não tá mais livre, já não tem mais autonomia de vontade. Então, cara, é muito complicado, o Estado deve proibir. Porque o Estado é justamente para uma das maneiras digamos assim, o Estado estaria, nesse caso, protegendo o indivíduo de perder a sua própria autonomia de vontade. Né? Que também é uma coisa. Hoje, tem muito liberal, principalmente na internet, né? Eu vejo muito comentando meus vídeos, que acredita que o liberalismo é só o libertarianismo. Que é o quê? Que é realmente o Estado não fazer praticamente nada. Às vezes o cara até se quer existir, né? O cara que é anarquista, anarcocapitalista, né? Quer existir. Mas não. Você tem o liberalismo que defende uma presença maior do Estado, você tem um negócio mais intermediário, você tem dentro do espectro liberal, né? Porque mesmo o liberal que defende mais Estado frente a outro liberal, defende um Estado muito pequeno frente a um desenvolvimentista. Claro. Que defende um Estado muito pequeno frente a um comunista. Né? Então, é tudo uma questão também de referência, né? Do caminho que você está percorrendo. Mas você é só maconha ou as outras... Cara, porque maconha é muito fácil decidir. Pra mim tá muito fácil. Tem que liberar, ok. Pessoalmente, eu nem fumo, hein? Pessoalmente, eu acho que a gente tinha que liberar a maconha e ver o resultado, né? Esperar, consolidar na sociedade e tal. E aí, vendo o resultado consolidado, tomar decisão sobre as outras drogas. Porque não dá, né, pra liberar tudo de uma vez. Eu acho que tem que dar esse primeiro passo, que já, né, uma mudança grotesca. Porque hoje o problema mesmo é maconha. Hoje a principal fonte de financiamento do tráfico é maconha. E até tem um amigo meu que faz uma piada todo ano, né? Parabéns à maconha, né? Parabéns às drogas em 2021, que mais um ano vão ganhar as guerras drogas, né? Que porra, de fato. Então, nunca foi ganha essa guerra. Os Estados Unidos, né? Bilhões e bilhões todos os anos, né? Na maior organização, investimento e segurança pública e tal, e combate ao tráfico, e ainda assim não consegue. Por quê? Não é uma conduta reprovável, mesmo pessoas boas, comuns, não acham, não vão achar um absurdo. Não é comum matar uma pessoa, ou roubar uma pessoa, estuprar uma pessoa, que você vai lá denunciar e é reprovável e você quer linchar o cara e você vai cometer uma vingança privada se você não vê o Estado fazendo justiça. Maconha não. Você viu um cara vendendo? Fala, beleza, tem um cara vendendo maconha. E tem um cara comprando? Então, beleza, tem um cara comprando maconha. O cara fumando maconha lá, tá, beleza. Às vezes você pode até não gostar, não gosto, mas não é tipo... Caralho, vamos pegar esse cara que é um assassino. Não, ele é só um maconheiro. Não é, a comunidade do bairro não vai se juntar pra matar o cara, né? Mas